Meu nome é Richard. Tenho 50 anos, ou pelo menos tinha quando tudo isso começou. E se você está se perguntando como alguém como eu acabou saindo de casa sem dizer uma palavra, bem, não foi um grande momento. Foi um processo lento. Você sabe como dizem que, se você colocar um sapo em uma panela de água fervente, ele vai pular imediatamente, mas se você aquecer a água lentamente, ele vai ficar lá até cozinhar? Esse era eu, sentado na panela por anos, décadas, na verdade. E o pior? Eu nem percebia que a água estava quente até alguém me entregar uma coroa que dizia Rei das Decepções na frente de todos que eu amava, ou achava que amava. Deixe-me retroceder. Sou casado com minha esposa, Marlene, há 27 anos. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela era barulhenta e confiante, e eu era o cara que podia consertar seu computador e grelhar um bife perfeito. Tivemos nossa filha, Olivia, alguns anos após a formatura. E não vou mentir, ela se tornou o sol em torno do qual meu mundo girava. Eu não era o pai perfeito, quem é? Mas eu estava presente. Em todas as apresentações, em todas as temporadas de gripe, em todos os dias de mudança para a faculdade. Eu trabalhava em um emprego estável de que nunca amei, mas continuei porque alguém tinha que manter as luzes acesas. Marlene era uma mãe que ficava em casa e se aventurava na venda de óleos essenciais, e mais tarde, administrava um grupo no Facebook sobre empoderamento feminino que, na maioria das vezes, envolvia fofocas e citações bíblicas passivo-agressivas. Tínhamos uma casa nos subúrbios, 2 carros, um cachorro chamado Max. Por fora, parecíamos uma daquelas famílias de fotos de banco de imagens. Mas por dentro, as coisas foram se desgastando. Começou pequeno. Marlene me interrompia constantemente, como se minha voz não importasse. No início, eu ria e dizia, é assim que ela é. Depois vieram as indiretas. Se eu tirasse uma soneca após o trabalho, ela brincava. Deve ser bom descansar quando você fez o mínimo o dia todo. Se eu esquecesse de comprar leite, ela suspirava e dizia, você tinha uma tarefa, sempre naquele tom meio brincalhão, o tipo que faz você se sentir muito sensível se ficar chateado. Comecei a notar com que frequência Olivia revirava os olhos quando eu tentava dar conselhos ou como minhas sugestões eram sempre ignoradas nas reuniões de família até que alguém as repetisse mais alto. Eu não era uma vítima, não realmente. Eu era apenas um substituto, um personagem secundário na minha própria vida. Então, quando meu 50º aniversário chegou, não esperei muito, talvez um jantar, um bolo tranquilo, apenas uma noite em que me sentiria visto. Em vez disso, eles fizeram uma festa surpresa em nossa casa. Todos estavam lá, o clube do livro de Marlene, os amigos de Olivia, até meu irmão mais novo, Jeff, que nunca aparecia em nada a menos que envolvesse bebida grátis. Eles tinham serpentinas, balões, uma faixa feliz 5-0 e uma grelha já preparada com costelas e hambúrgueres que, aparentemente, eu deveria cozinhar. Ninguém me perguntou se eu queria cozinhar no meu próprio aniversário, mas eu sorri porque é o que eu faço. A coroa apareceu mais ou menos na metade da festa. Foi ideia de Olivia, uma coroa de papel no estilo Burger King, brilhante em vermelho e dourado com letras grossas de caneta hidrocor que diziam Rei das Decepções. Todos riram. Marlene aplaudiu como se fosse a melhor piada que já ouvirá. Até Jeff se inclinou e disse, cara, isso é frio, mas meio verdade, né? Eu também ri, uma risada curta e rígida. Do tipo que você solta quando seu estômago está embrulhado, mas você não quer fazer uma cena. Depois de grelhar a comida, fui eu quem tirou as fotos em grupo. Pai, tire uma de nós. Olivia gritou. E mais uma, certifique-se de que todos estão nela. Eu não estava em uma única foto naquela noite. Nem em uma. Quando chegou a hora de cortar o bolo, alguém gritou, faça um pedido, Rick. Peça por uma personalidade. Mais risadas. Minhas mãos se apertaram em torno da faca, mas eu sorri novamente. Eu sempre sorria. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, eu ainda estava limpando. Marlene estava rolando no telefone no sofá, descalça, com uma bebida na mão. Eu perguntei a ela, ei,
Você realmente achou a coroa engraçada? Ela nem olhou para cima, apenas disse, era apenas uma piada. Relaxe. Você está tão sensível ultimamente. Naquela noite, depois que ela foi para a cama, sentei-me no escuro e olhei para o cursor piscando em um site de viagens. Eu não sabia para onde ia, apenas que ia. Reservei uma passagem só de ida para uma pequena cidade no Oregon que visitei uma vez em uma viagem de trabalho e lembrei que era tranquila, verde, com um pequeno restaurante que fazia a melhor torta de pêssego que já comi. Não levei muita coisa, apenas roupas, meu laptop, alguns livros e mates. Sim, levei o cachorro. Ninguém nem percebeu até eu ter ido embora. Deixei um bilhete, nada dramático, apenas, preciso ir. Acho que nunca fui realmente feliz. Cuidem de vocês. Richard. Coloquei-o no balcão da cozinha com a chave da casa. 2 semanas depois, a postagem de Olivia apareceu no Facebook, uma foto nossa na formatura do ensino médio dela, uma das raras em que eu estava na foto, com a legenda, se alguém vir meu pai, por favor, diga a ele que sentimos muito. Não percebemos o quanto o subestimamos. Só queremos que ele volte para casa. Os comentários estavam cheios de choque e simpatia, pessoas dizendo coisas como, ele sempre parecia tão quieto ou você nunca sabe pelo que alguém está passando. Jeff também comentou, cara, sinto falta do meu irmão. Espero que você esteja bem por aí. O mesmo cara que me chamou de capacho pelo menos 3 vezes durante a festa. Eu não respondi. Ainda não. Eu não estava pronto. Veja, o que eles não sabiam é que minha partida não era o fim. Era apenas o começo de algo que eles não esperavam. Eu não estava apenas desaparecendo. Eu estava planejando algo. Porque enquanto eu estava sentado naquele pequeno restaurante no Oregon, comendo torta de pêssego e observando a chuva escorrer pela janela, algo dentro de mim finalmente entrou em foco. Todos aqueles anos de ser ignorado, dispensado, ridicularizado, eles não iam sair impunes para sempre. Então comecei a escrever. Não apenas um diário, mas realmente escrever tudo o que eu tinha feito, tudo o que eles tinham dito. Comecei com uma lista, cada vez que eu tinha me esforçado por eles, paguei a dívida de Jeff, ajudei a mãe de Marlene a entrar em um asilo, fui fiador do empréstimo do carro de Olivia, todos os sacrifícios. E então a coroa, o bolo, as fotos em que eu não estava, a piada de que eu deveria rir. Mas a melhor parte. Eu tinha os comprovantes. Comprovantes literais, e-mails, extratos bancários, capturas de tela. E eu sabia exatamente o que fazer com eles. Mas isso é para depois. Porque justamente quando eu pensei que finalmente tinha espaço para respirar, algo aconteceu que virou tudo de cabeça para baixo novamente, algo que eu não vi chegando. E foi aí que as coisas realmente começaram a sair do controle. 2 semanas após meu autoexílio, comecei a me estabelecer em uma rotina, acordar cedo, passear com Max pelas ruas nebulosas, preparar café que não tinha gosto de arrependimento queimado, escrever, comer, ler, dormir, repetir. Pela primeira vez em décadas, meu peito não estava pesado com tijolos invisíveis. Eu não sorri apenas para manter a paz. Eu estava quieto, mas era um silêncio pacífico, não o tipo sufocante. A cidade em que aterrissei, Ashrobrook, era um daqueles lugares que você pisca e perde. Uma rua principal, um posto de gasolina que também vendia iscas e um restaurante chamado Rosie's, onde as garçonetes chamavam todos de querido e o jukebox só tocava música de antes de 1985. Aluguei um pequeno estúdio mobiliado acima de uma loja de antiguidades. O proprietário era um mecânico aposentado chamado Daryl, que me lembrava o tipo de pai que sempre quis, direto, mas gentil. Ele não fez perguntas quando eu disse que precisava de um lugar rápido e paguei os 3 primeiros meses em dinheiro. Deveria ter sido suficiente, apenas ficar de baixo perfil, curar, me descobrir. Mas então recebi o e-mail. O assunto era urgente, sobre o pai. Era de Olivia. Fiquei horas olhando para ele antes de clicar. Meu dedo pairou sobre o trackpad, coração batendo, a cauda de Max batendo preguiçosamente ao meu lado como um metrônomo. Quando finalmente o abri,
A primeira linha era: por favor, não delete isso. Ela disse que não entendeu no início. Que a festa tinha parecido apenas uma diversão inofensiva, uma pequena brincadeira para aliviar o clima, que ela não percebeu que a coroa me magoaria, que ela achava que eu sempre levava as piadas na esportiva. Ela se desculpou, não pela primeira vez, aparentemente. Ela disse que tinha ligado, enviado mensagens, postado, mas essa foi a primeira vez que não tentou justificar. O e-mail terminava com: você sempre foi o que nos mantinha unidos, e nós deixamos você se tornar invisível. Desculpe, pai. Eu não respondi, não porque não sentia nada, mas porque sentia demais. Então apenas salvei o e-mail e voltei à minha escrita. Porque naquele ponto, o plano de vingança já estava em movimento. Não estou falando de vingança mesquinha, não de furar pneus ou esvaziar contas conjuntas. Estou falando de consequências claras e inegáveis. Eu queria que eles entendessem o que tinham perdido, não apenas emocionalmente, mas praticamente, financeiramente, socialmente. Eu construí mais de suas vidas do que eles percebiam, e agora eu ia deixá-los sentir o que acontecia quando eu parava. A primeira coisa que fiz foi ligar para nosso consultor financeiro, Dali. Trabalhamos com ele há anos. Eu disse a ele calmamente que queria remover meu nome de todas as contas conjuntas e transferir meus investimentos para um novo portfólio individual apenas em meu nome. Ele fez uma pausa. Richard, tem certeza? Isso é um grande passo. Tenho certeza. Marlene sabe. Ela vai saber. A segunda coisa que fiz foi entrar em contato com a empresa de hipoteca. A casa estava tecnicamente em nome de ambos, mas eu tinha sido o único pagador nos últimos 15 anos. Eu tinha os registros bancários para provar. Parei os pagamentos automáticos. O mesmo para as contas de serviços públicos. Eu sabia que Marlene nem sabia como acessar os portais de cobrança, eu os tinha configurado e mantido todos sozinho. Ela não pagou uma única conta desde 2007. Eu dei 3 dias. No quarto, meu telefone finalmente ligou novamente, vibrou com 20 chamadas perdidas do número dela e 3 mensagens de voz. Eu não as ouvi. Apenas bloqueei o número. Então vieram as mensagens no Facebook. Primeiro de Jeff: e aí, irmão, precisamos conversar. Tudo está desmoronando. Me liga. Depois dela: o que você está fazendo? Isso não é mais engraçado. Volte para casa. Precisamos resolver isso. E finalmente, uma postagem pública: quando alguém que você ama escolhe abandonar sua família em vez de conversar como um adulto, isso diz mais sobre eles do que sobre você. Ouça a enxurrada de comentários solidários de seus amigos da igreja e do grupo de marketing multinível. Mas o que me chamou a atenção foram os comentários abaixo, aqueles silenciosos de pessoas que mal me lembrava. Um ex-colega de trabalho: sempre achei que Rich merecia algo melhor. Espero que ele esteja fazendo o que é melhor para ele. Outro: eu vi o que aconteceu naquela festa de aniversário. Não estava certo. Marlene deletou a postagem em poucas horas. Mas então o verdadeiro desmoronamento começou. Jeff, que havia se acostumado a eu tirar de todos os tipos de dívidas, desde dívidas de cartão de crédito até consertos de carro, de repente se viu negado quando tentou fazer um empréstimo. Acontece que fiadores importam. Os pagamentos do empréstimo do carro de Olivia ainda estavam sendo debitados da conta conjunta, até não serem mais. Seu próximo pagamento foi devolvido. Eu não estava sendo cruel. Apenas parei de carregar um peso que ninguém reconhecia. O ponto de virada veio 2 semanas após a festa de aniversário. Recebi uma carta certificada encaminhada do nosso antigo endereço para meu estúdio em Ashrobrook. Era do advogado de Marlene. Ela estava entrando com um pedido de separação, mas não apenas isso. Ela estava alegando abandono emocional, buscando pensão alimentícia e tentando argumentar que, como havia sido uma mãe que ficava em casa, tinha direito à maioria de nossos bens. Eu ri. Eu realmente ri alto porque sabia algo que ela não sabia. Eu tinha documentado tudo por anos, não por malícia, apenas por hábito.
Cada declaração de imposto de renda, cada cheque, cada conta de mensalidade escolar, até cada vez que consertei o telhado vazando da mãe dela ou reformei a lavanderia. Contratei meu próprio advogado, um cara quieto e metódico chamado Arthur, que amava fatos mais do que drama. Quando o conheci, entreguei-lhe uma pasta grossa de documentos e um pendrive. Ele assobiou. Isso é minucioso. Sou um cara de ti, eu disse. Faço backup das coisas. Arthur sorriu. Construímos o caso como uma casa de cartas, um tijolo de prova após outro, até que a fundação da história dela começou a tremer. Eu não estava tentando ganhar a custódia, não havia criança envolvida. Eu não queria a casa. Eu nem queria vingança no sentido financeiro. Eu só queria que a verdade fosse inegável. Eu queria que ela ficasse em pé no tribunal e tivesse que explicar por que achava que um homem que fez tudo pela sua família merecia uma coroa que o chamava de fracasso. A notícia começou a se espalhar entre a família estendida. Minha prima Teresa entrou em contato, sempre achei Marlene intensa. Nós apenas não dissemos nada. Alguns dos antigos professores de Olivia me enviaram mensagens privadas no Facebook. Você sempre esteve presente na noite dos pais e professores. Nunca perdeu uma. Algumas crianças não têm isso. Olivia teve sorte. Engraçado como as pessoas veem as coisas em retrospecto. Uma manhã, cerca de 6 semanas após a festa, recebi um e-mail da própria Marlene, não através de um advogado, apenas dela. A linha de assunto estava vazia. O corpo do e-mail dizia: sinto sua falta. Mesmo agora, não entendo por que você não me disse como se sentia. Aquela linha, aquela única frase, acendeu algo dentro de mim. Porque eu disse a ela. 1000 vezes, de 1000 maneiras. Através de olhos cansados e suspiros longos. Ficando na chuva com um pneu furado enquanto ela ficava quente em casa. Fazendo compras de supermercado tarde da noite quando Olivia estava doente e Marlene estava muito cansada. Desistindo do meu sonho de abrir meu próprio negócio porque a loja de óleos essenciais dela precisava de financiamento. Mas eu nunca gritei. Nunca acusei. Nunca fiz uma cena. Então, para ela, eu nunca disse nada. Eu não respondi ao e-mail. Apenas encaminhei para Arthur. Ela ainda não entendeu, eu escrevi. E então, justamente quando eu pensei que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, Olivia apareceu. Era um sábado de manhã, chuvoso como sempre, e eu estava voltando do restaurante com uma caixa de biscoitos sobrando para Max. Vi o carro alugado estacionado torto em frente à loja de antiguidades, e então a vi. Encostada no capô, com o capuz levantado, braços cruzados, com a mesma expressão que tinha quando era adolescente, eu disse que ela não podia ir a um show em uma noite de escola. Parei no meu lugar. Ela olhou para cima. Ei! Ei! Mac soltou um latido suave e trotou até ela. Ela ajoelhou e coçou a cabeça dele. Ele se lembra de mim. Ele tem uma memória melhor do que a maioria das pessoas. Ela estremeceu um pouco. Então se levantou. Não contei para a mamãe que estava vindo. Eu só precisava te ver. Não sabia o que dizer, então só apontei para ela me seguir até o estúdio. Sentamos em silêncio por um tempo. Ofereci-lhe café, e ela tomou o preto, sem açúcar, assim como eu tomo o meu. Isso me fez sorrir um pouco. Finalmente, ela disse: não entendi antes. Não realmente. Achei que você estava sendo dramático, saindo assim. Mas agora. Ela olhou para o café. Agora, a mamãe chora todos os dias, mas não porque sente sua falta. Porque as contas do cartão de crédito estão se acumulando. Porque Jeff não para de beber no porão. Porque a casa está fria e ela não sabe como redefinir o termostato. Ela olhou para mim. Ela sente falta dos benefícios de você. Não de você. Não disse nada. Apenas a deixei falar. E acho que estava começando a me transformar nela, sussurrando, lombando de você, descartando tudo. Não percebi o quanto te subestimei até você simplesmente desaparecer.
Ela olhou ao redor do pequeno espaço, livros empilhados na mesa, Max enrolado no tapete, um quebra-cabeça pela metade na mesa de centro. Não é muito, ela disse, mas parece mais uma casa do que nosso lugar jamais foi. Isso me atingiu. Inclinei-me para trás, braços cruzados, sem saber como responder. Não queria confortá-la, ainda não. Queria que ela sentisse aquele desconforto porque foi o que eu fiz por anos. Mas então ela perguntou algo para o qual eu não estava preparado. Você vai voltar? Olhei pela janela. A chuva batendo suavemente no vidro. Uma respiração lenta para dentro. Uma respiração lenta para fora. Não sei, eu disse. Mas ainda não terminei. Ela não insistiu. Apenas assentiu. Então se levantou. Antes de sair, ela parou na porta. Espero que um dia eu mereça a chance de fazer parte da sua vida novamente. E então ela se foi. Fiquei ali por muito tempo. Na manhã seguinte, liguei para Arthur. É hora, eu disse. Vamos ao tribunal. O que aconteceu depois? Bem, mudou tudo. 3 meses depois, eu estava do lado de fora do tribunal com meu único terno decente, o mesmo que usei na formatura de Olivia, quando ainda achava que tudo o que eu fazia importava. Minhas palmas estavam secas, minha respiração estável. Engraçado. Achei que ficaria nervoso, mas não estava, não mais. Eu não era mais o homem que ria das ofensas e pedia desculpas por existir. Eu tinha transformado 3 décadas de ser ignorado em algo mais afiado, algo mais forte. Isso não era mais sobre vingança. Era sobre recuperar minha voz. A sala do tribunal não estava lotada, apenas alguns advogados entediados, um escrevente sonolento do tribunal e, do outro lado do corredor, Marlene. Ela estava vestida como uma viúva em um filme da Hallmark, vestido preto, lágrimas falsas e tudo. Ela olhou para mim com uma mistura de desprezo e desespero, como se não conseguisse decidir se eu era o vilão que arruinou sua vida ou a ferramenta que ela perdeu e de repente precisava novamente. Quando o juiz nos pediu para falar, o advogado dela foi primeiro. Ele pintou um quadro de um homem que abandonou sua família sem aviso, de uma mulher que sacrificou sua carreira pela casa, e de uma filha deixada emocionalmente ferida. Marlene até enxugou os olhos naquela parte. Mantive meu rosto inexpressivo. Então Arthur se levantou. Ele não era chamativo, apenas deliberado. Ele conduziu o tribunal pela linha do tempo, os anos de apoio financeiro, documentados em planilhas meticulosas. As mensagens de texto, fotos e eventos familiares que organizei e paguei, a dívida que assumi para cobrir as bagunças de Jeff, a mensalidade, o empréstimo do carro, os mantimentos, as contas. Ele mostrou ao tribunal a coroa, rei das decepções, sim, a apresentamos como prova, e leu em voz alta as mensagens de texto e postagens nas redes sociais que se seguiram. Então ele disse a frase que ficou com todos: meu cliente não abandonou sua família. Ele simplesmente parou de participar de uma performance onde ele era sempre o alvo da piada e nunca a estrela. Marlene tentou interromper, algo sobre contexto e apenas uma piada, mas o juiz a cortou. No final, o tribunal decidiu a meu favor. A casa seria vendida e os lucros divididos 70-30, fortemente inclinados a meu favor devido à contribuição financeira documentada. O pedido de Marlene por pensão alimentícia foi negado, citando falta de esforço para obter emprego apesar de um status saudável e capaz. O tribunal também considerou suas alegações de abandono emocional, não apoiadas por qualquer evidência além de testemunho subjetivo. Jeff foi ordenado a reembolsar os $18.000 que eu havia coberto por suas dívidas. Eu sabia que nunca veria aquele dinheiro, mas nunca foi sobre isso. Era sobre o registro, sobre finalmente ter alguém dizer no papel que o que eu dei importava. Após a audiência, Marlene me alcançou no corredor. Isso não é justo, ela sibilou, sua voz tremendo. Você me fez parecer um monstro. Olhei diretamente nos olhos dela pela primeira vez em anos. Você não precisou da minha ajuda com isso. Ela estremeceu como se eu a tivesse esbofeteado, então virou-se e foi embora.
Uma semana depois, assinei os documentos finais e oficialmente transferi meu nome da casa. Transferi o dinheiro para Olivia terminar de pagar seu carro, mas com uma condição: ela precisava gerenciar seus próprios pagamentos a partir de então. Ela aceitou sem discussão. Mantivemos contato, não todos os dias, nem mesmo toda semana, mas ela começou a ligar não para pedir nada, apenas para conversar, para me contar sobre seu dia, seu trabalho, seus pensamentos. Uma vez, ela até me pediu conselhos. Aquilo quase me fez chorar. Fiquei em Ashrobrook. Ainda caminho com Max todas as manhãs, bebo café no restaurante e leio livros pelos quais nunca tive tempo. Consegui um emprego de meio período consertando eletrônicos antigos em uma loja de reparos. Não paga muito, mas paga o suficiente. Mais importante, não custa a mim mesmo. Uma noite, Olivia me visitou novamente. Ela trouxe torta de pêssego do Rosies e sentou-se na varanda, com os pés balançando na beirada. Você não é quem eu pensava que você era, ela disse baixinho. Você é mais. Eu só não vi até você parar de nos deixar pisar em você. Assenti. Eu não estava com raiva quando saí. Eu só terminei. Fico feliz que você tenha feito isso, ela disse, porque agora eu posso realmente conhecê-lo. O sol se pôs atrás das colinas, lançando longas sombras na rua abaixo. Você acha que vai voltar algum dia? Ela perguntou. Sorri e balancei a cabeça. Já estou em casa. Porque lá, finalmente entendi, não é onde as pessoas esperam que você esteja. É onde você pode ser você mesmo. E pela primeira vez em 50 anos, eu finalmente era.